estudantes, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre a paisagem no campo expandido e também a cartografia. Vou pedir que você se organize com relação aos materiais, vou dar um tempo aqui para você recolher e organizá-los aí. Vamos lá. Muito bem, dando sequência aqui, só relembrando aqui alguns aspectos daquilo que a gente viu na aula anterior. Então, voltamos a falar das qualidades expressivas dos materiais, né, para desenho. Encontramos materiais diversos que poderiam servir de riscantes e suportes. Pensamos também sobre as informações sensíveis presentes em qualquer objeto, até objetos do cotidiano. Esboçamos projetar um objeto a partir de um material qualquer, uma pedra, uma madeira, etc. Vimos trabalhos de arte que subvertem a lógica utilitária dos objetos. Lembram aquelas cadeiras, o travesseiro de pedra e aí por diante. E fotografamos um ou mais objetos para criar uma cena inusitada. Então é só um resumo daquilo que a gente viu na aula anterior. Hoje aqui eu quero propor de início já também uma atividade. Então eu vou ler aqui para descrever como que você vai fazer, como que funciona. Então as instruções são: selecione objetos diversos no lugar em que você está. Podem ser coisas naturais, né? Então, como pedras, gravetos, folhas, objetos metálicos, de plástico, logicamente, e objetos que você não vai se machucar. E também coisas que você não pode pegar. Você vai observar do lugar que você está, nuvens, árvores, a água, etc. Tá? Então, em primeiro lugar, você vai olhar atentamente para esses objetos, percebendo as suas diferenças, como a textura, a temperatura, o som, o formato, o peso, o sabor e aí por diante. Registre também essas informações sensíveis com diferentes tipos de linhas, texturas e cores em diferentes superfícies, tipos de papel diferente, por exemplo. Então, basicamente, você vai reunir esses materiais, você vai também observar aí nesse espaço que você está, né, como foi dito aqui, algumas nuvens, árvores, e você vai tentar pensar que linha eu empregaria para representar esse objeto. Você não precisa desenhá-lo, tá? Então a gente vai pensar mais sobre a linha, sobre a textura, sobre o traço, né, que essa linha vai produzir. Então é mais um exercício de observação. Aqui a gente vai estar treinando, a gente vai começar a treinar já o olhar. A aula de hoje a gente vai fazer isso, a gente vai treinar mais o olhar do que propriamente o traço na mão mesmo, mas o principal componente é começar pelo olhar. Lembra que eu falei também na aula anterior que a linha é um fato mental, o desenho também é um fato mental e ele começa primeiramente no olhar e com o pensamento. Vou dar um tempo então para você realizar essa atividade. Vamos lá.
Bem, retomando então, a ideia é observar esse objeto, você até fez algumas linhas, algumas texturas, mas a ideia principal é treinar o olhar. Bem, nós vamos falar então sobre paisagem. Então, primeiramente, uma definição: a paisagem é a extensão de território que o olhar alcança num lance, a vista ou panorama. É formado por um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar. É aquilo que a gente percebe nessa porção que a gente visualiza, né? Bom, como a gente está pensando a paisagem na arte, isso já começa quando a gente vai desenhar pela escolha, inclusive, da orientação do papel. Isso, lógico, não é uma regra que não pode ser subvertida, mas normalmente é assim que se processa. Inclusive a impressora vem com esses termos, né? Quando você vai imprimir um documento, ela pergunta se vai ser na orientação retrato ou se vai ser na orientação paisagem. Então, de forma geral, a paisagem acontece num plano horizontal. Ali, inclusive, a gente vê que a linha que corta a folha é uma linha do horizonte. Vamos ver isso nas pinturas, né? A paisagem é um gênero tradicional da pintura. Então ela começa lá desde o medieval, né? E ganha muita importância, principalmente a partir do século XVII. O que nós estamos vendo nessa imagem, o título é Balsa em um Rio, de 1649, do pintor Ruysdael, que é um pintor holandês. Observem agora na sequência que eu coloquei ali a linha do horizonte. Vejam como alguns pintores tinham por costume representar essa linha bem embaixo. O que é a linha do horizonte? É aquela linha que separa até onde minha vista alcança a parte da terra para onde começa o céu. Então, basicamente, essa divisão entre o céu e a terra. Algumas coisas que estão na terra ali passam ali do horizonte porque estão no primeiro plano. Então, conforme a vista vai alcançando os últimos planos, a gente vai alcançar e vai ver a linha do horizonte. Outra imagem aqui de um outro importante pintor paisagista, né? O título é Veneza, o Grande Canal, com San Simeone Piccolo, de 1740. É do Giovanni Antonio Canaletto. Novamente aqui nós vamos ver a linha do horizonte e ela corta já um pouco acima esse plano horizontal. Mas as duas pinturas que nós vimos até aqui têm essa orientação horizontal, né? E aqui ele emprega inclusive o uso da perspectiva. No ano passado nós já falamos um pouquinho, nós fizemos um exercício de perspectiva que consiste em colocar um pontinho sobre essa linha do horizonte
e colocar linhas que se convergem. Se a gente for seguir ali com o olhar, nós vamos ver que no meio do canal existe um ponto em que a linha de todos os prédios ali vão até ela, né? Convergem para esse centro. Outra pintura, e essa já é um pouco diferente, né? É um outro importante pintor paisagista, esse é um pintor inglês chamado William Turner. O nome da pintura é Boca do Porto, que foi feita em 1842. Já é quase ali, né, no século XX. E aqui, vejam como o pintor, ele, embora seja uma paisagem, é figurativa, como ele já tende ao abstracionismo. Vamos pensar que nessa época já existiam meios de registrar as imagens por meio da fotografia, né? A fotografia ainda estava engatinhando, mas de certo modo a pintura já estava se descolando um pouco da ideia de uma representação acadêmica, uma representação realista. Aqui nós vemos inclusive que essa paisagem é uma paisagem efêmera, é uma paisagem que é muito difícil de ser capturada. Ainda assim ela tem ali a sua linha do horizonte. É mais ou menos ali onde foi traçada, porque está um pouco indefinida e não tem aqui a perspectiva com linhas, né? A gente tem a perspectiva aqui atmosférica e todos esses efeitos dele, então nos levam a crer que ali é mais ou menos onde ele faz ali a linha do horizonte, embora ali a gente tenha todos esses outros elementos aqui, esse nevoeiro, enfim, que acabam deixando mais nublado a visualidade, mas ainda assim é uma pintura de paisagem e figurativa. No Brasil, nós temos, principalmente a partir do século XIX, alguns pintores que se destacam, principalmente por vir aqui para fazer registros da nossa paisagem. Aqui, nesse caso, nós estamos vendo uma pintura do Johan Maurits Rugendas, que era um pintor holandês que veio ao Brasil com o objetivo, com a função de registrar um pouco o cotidiano, a nossa paisagem, né, e as características do Brasil. Então vamos pensar que nós estamos falando do Brasil ainda imperial, né, e ele veio com essa encomenda de produzir imagens para retratar como era o Brasil, principalmente para os europeus. Em alguns momentos, inclusive, quando isso acontece, nós vemos equívocos, né? Às vezes nem a vegetação corresponde exatamente porque o pintor traz um pouco para aquilo que ele consegue, para aquilo que ele faz. Aqui não é o caso, tá? O Rugendas ele foi desenvolvendo aqui nas vivências essa experiência, e aqui se trata de uma paisagem da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, 1824. A linha do horizonte está bem acima aqui. Se a gente for observar, em relação aos outros principalmente, ela está acima do meio da folha. Tá? Então é uma escolha. Todo pintor pode fazer essa escolha previamente. Então, quanto que ele quer deixar de espaço para a terra e quanto que ele quer deixar de espaço para o céu. Isso vai impactar também no tipo de representação. A gente vai ver principalmente pinturas no romantismo, em que os artistas, os pintores, deixam uma porção grande do céu porque eles querem trabalhar ali as nuvens e passar alguma informação em relação a isso. Ou o contrário, né? E essa escolha vai impactar na porção de paisagem que ele vai enquadrar. A gente vai fazer uma atividade que tem a ver com isso também. Lembra que eu falei lá no início que a gente vai aqui trabalhar hoje muito mais o olhar do que qualquer outra coisa. Essa atividade consiste no seguinte: você vai recortar um retângulo no meio de uma folha de papel, passe uma linha, pode ser um barbante, na altura que desejar, pensando que essa altura e essa linha são da linha do horizonte. Observe o conjunto de coisas, naturais ou não, enquadradas na folha. Pense as qualidades expressivas e informações sensíveis de cada coisa que você vê. Pense no tipo de linha, forma ou textura que empregaria para representar cada coisa. E registre, por meio de desenho ou escrita, essa paisagem capturada. Então aqui eu trouxe, por exemplo, esse papel, né? Então, observem aqui, a gente tem algumas linhas. Você vai, primeiramente, pegar um retângulo aqui ou diminuir a folha, porque quando a gente for segurar, é mais fácil. Se for uma folha inteira, ela fica muito mole. Então, é uma folha que eu cortei pequena, 10 por 15, e eu fiz aqui algumas linhas com uma margem igual, porque a ideia é cortar e deixá-la vazada, como eu fiz aqui. Observe no verso que com uma fita eu prendi essa linha que vai ser a linha do horizonte, certo? E por meio do espaço vazado, você vai enquadrar aí da sua janela uma porção da paisagem e tentar encaixar essa linha na linha do horizonte que você está vendo, certo? E aí você vai fazer esse registro por meio da escrita ou por meio de
de um desenho mesmo, das coisas que você vê nesse espaço vazado, tá? Se você inverter, também não tem problema. Então, se a gente inverte, a linha do horizonte vai aqui acomodar mais terra do que céu, ou o contrário. Então, essa escolha da linha do horizonte vai determinar isso, né? Eu vou dar um tempo, então, para você trabalhar novamente o olhar. Primeiro você vai observar bastante esse lugar, que linha você empregaria para representar uma casa, e que linha você empregaria para representar uma árvore ou uma nuvem, que tipo de textura você empregaria. Então, primeiramente, observe, contemple bastante, e depois você registra, pode ser por meio de um esboço ou escrito, certo? Vamos lá, então.
A ideia é, quanto mais você contempla e percebe as características, mais fácil fica para você desenhar, principalmente e também a partir da sua memória. Você vai criando um repertório e vai melhorando o seu desenho a partir dessa observação. Outro trabalho que nós já vimos anteriormente, né, nós vimos no ano passado, e aqui vamos retomar brevemente, porque também tem essa relação com a paisagem no campo expandido. A arte contemporânea trabalha o campo expandido das linguagens, que é mais ou menos trabalhar conceitos de uma determinada linguagem, como é o caso da pintura, e a pintura, como eu disse, né, tem por tradição um gênero chamado paisagem, e aqui nesse caso ela é transportada para o âmbito da fotografia. A gente também pode pensar que essa fotografia está num campo expandido, porque a fotografia aqui não tem imagem. Então é o trabalho do Tom Lisboa. O Tom nasceu em Goiânia, né, e mora em Curitiba desde 1987. As intervenções, chamadas Polaroids invisíveis, ocorrem a partir de 2005. O que são as Polaroids invisíveis? São Polaroids conceituais de papel sulfite amarelo. Por serem fixadas com fita crepe, a duração dessas obras no espaço urbano é efêmera, então ela não vai durar. Ele fixava isso em pontos de ônibus, como é o caso dessa próxima imagem que estamos vendo, aqui na Praça Santos Andrade. Então ele fixava ali, e ali tinha uma descrição de uma parte, de uma porção dessa paisagem que o Tom queria enfatizar, como é o caso aqui no detalhe que estamos vendo. Então, atrás de você, do outro lado da rua, na parte inferior do prédio bege, ao registro da silhueta de uma casa que foi demolida. Então, só de ler isso aqui, mesmo não estando lá no local, nós já criamos uma imagem dessa paisagem que ele está descrevendo. E, logicamente, isso é fixado num ponto estratégico, e a pessoa que lê isso vai identificar ali naquele lugar que ela está essa paisagem ao qual essa Polaroid sem imagem está chamando a atenção. Como eu disse, acontece desde 2005, né, e o Tom fez outras edições em várias cidades, inclusive do Brasil. É um trabalho premiado do artista Tom Lisboa. A gente vai para essa atividade, então, para você exercitar isso. A paisagem a partir da escrita, ou seja, a foto sem imagem. Você vai tentar criar aí onde você está uma Polaroid do ambiente que você está vendo. Você vai, então, criar a sua Polaroid invisível, você vai escolher uma vista, fazer uma descrição dessa vista, como se estivesse fazendo uma fotografia mesmo, e você vai colar num local visível para as pessoas que circulam aí na sua casa, nesse espaço, possam ver, possam tentar identificar esse ponto que você está vendo, e você vai observar a reação dessas pessoas ao verem a sua Polaroid, ou seja, a sua fotografia sem foto. Eu vou dar um tempo aqui já para você fazer esse trabalho. Vamos lá.
Bem, agora nós vamos ver uma coisa que vocês devem reconhecer de outro componente, que é o componente de geografia. É a cartografia. Na arte, existe, na arte contemporânea, um diálogo entre a cartografia, né, que é um material muito amplamente usado e conhecido do componente de geografia, mas que artistas se apropriam e trabalham. Mas o que é a cartografia? Aqui nós vamos ver a cartografia do espaço e do tempo. Então, a cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Então, quando você vê uma planta, um mapa, tudo isso é cartografia. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma espécie, um tipo de mapa, né? É o mapa de folha de trevo, de Button, que data de 1581. Foi feito com uma xilogravura, que é uma técnica de gravura sobre madeira. Nesse caso aqui é uma impressão colorida, mas eu vi outras reproduções que é monocromática, né? Não é colorida. Então observem que ali no centro nós temos a cidade de Jerusalém e em volta nós temos um mapa da Europa, Ásia e África. Então nem a América nós temos aqui representado. Lógico que é um mapa simbólico, né? Ele não é baseado em informações matemáticas, e isso aqui não serviria, por exemplo, para navegação, mas é também uma forma de mapa. E esse estilo era muito usado no medieval, trabalhava muito esse sentido simbólico. Vemos aqui, não muito distante, né, mas um pouco antes, uma representação do mundo. Só que observem, é um mapa mundi bem diferente daquilo que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui, o Brasil está no canto direito superior ali, né? Mas é uma representação antiga, então ela também não é muito precisa, mas de certo modo ela já lembra um pouco, já tem um pouco dessa estrutura do mapa mundi que a gente conhece atualmente. A cartografia não se limita ao mapa mundi ou mapas como o que a gente acabou de ver, né? De países e continentes. Aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama heliocêntrico que foi feito em 1543. Só explicando. Esse diagrama representa o sistema solar. Então, hoje em dia a gente já tem isso como uma questão simples, né? Que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, mas isso nem sempre foi assim. E nesse período, por exemplo, em que Nicolau Copérnico traz essa descoberta científica, e outros já haviam pressuposto isso, era um momento conturbado. Então, a teoria geocentrista, né, que pensava até tudo girando em função da Terra, causava até problema para alguns cientistas, que inclusive eram jurados de morte, né? Então, aqui era muito polêmico colocar essa teoria de que tudo gira em torno do Sol e não o contrário. Mas aqui é um diagrama feito com essa função de cartografar esse espaço do sistema solar. Outro exemplo, até certo ponto corriqueiro, é que o caso do mapa de games, né? Nesse caso aqui temos o mapa do GTA V, e é muito comum esse tipo de representação nesse tipo de jogo, certo? Então, para quem gosta de game, é uma coisa corriqueira, e é também um tipo de cartografia. Bem, mas na arte nós temos algo um pouco mais específico em relação ao uso da cartografia, né? E isso vem sendo amplamente discutido
inclusive em outras áreas que não só da arte, que é a cartografia afetiva ou sentimental. Diz aqui a definição que é o processo de compreensão do autor, né, o autor do mapa, sobre o mundo. É o exercício de se colocar no mapa e refletir sobre o seu lugar nele. Ajuda o autor a pensar e ter conhecimento sobre seu espaço, suas redes e a questioná-lo. A grande parte dos mapas que a gente vê também em geografia, principalmente dizem respeito, são muito objetivos, né? Então, mapas políticos, outros tipos de mapas são normalmente mapas bem objetivos porque eles têm que trazer essa informação da melhor forma, mais rápida e mais neutra possível, né? Embora nem sempre isso é possível. Já na cartografia afetiva, não. É o contrário. É quando o autor do mapa quer trazer tudo aquilo que é referente, relevante à sua própria pessoa, né? Aquilo que é do indivíduo, desde o espaço que ele habita, o tempo, o momento que ele habita, até aquelas coisas que o afetam, e daí vem o nome afetivo. A gente vai ver aqui, por exemplo, esse trabalho do George Mack. O título dele é Buenos Aires Tour e foi feito em 2003. Vejam, é um trabalho colaborativo, né, que gerou técnica mista e gerou outros trabalhos, mas ele parte disso aqui, ele quebra um vidro sobre um mapa e o desenho que se formou com o vidro quebrado é ali traduzido para o mapa e se transforma no roteiro e no itinerário que ele vai percorrer por esse mapa. Então o acaso está presente aqui nesse trabalho. E o artista vai se colocar em situações aqui, experienciar situações inusitadas a partir disso, né? Ou sensações novas, percepções novas a partir desse mundo que ele vai passar a frequentar e ver com esses traços que ele cria. Então, aqui também a gente tem o desenho e aqui o material gerado a partir dessas vivências dele. Então tem encartes, tem caderno de artista que a gente já viu anteriormente, tem desenhos e outro tipo de imagem, gerou até um livro esse trabalho dele. E aqui é o trabalho em exposição. Vemos ali um homem com uma criança, contemplando aqui fotografias que o George Mack conseguiu coletar por meio aí dessas viagens que ele foi fazendo ou percorrendo, né, nesse passeio por Buenos Aires. Aqui no detalhe, então, o vidro sobre o mapa e depois ali no detalhe também algumas imagens geradas a partir dessa experiência que o artista vivenciou. Outro exemplo é o trabalho The Green Line, de 2004, do Francis Alves. Aqui, o artista também na cidade de Jerusalém, ele vai pegar algumas latas de tinta, né, foram alguns litros, e ele primeiramente vai traçar um itinerário, um objetivo no mapa e vai percorrer esse lugar. Então, depois ali ele vai também cartografar sobre o mapa ali o espaço percorrido e onde essa linha foi gerada. Então, é a intervenção do artista nesse espaço, né, compartilhado da cidade, enfim, e o indício que ele gera nesse lugar. A cartografia também se aplica, nesse caso, a cartografia afetiva, a cadernos de viagem ou diários de bordo, né? Como é o caso aqui do caderno do Delacroix, que a gente já viu em outra aula, foi feito em 1832, quando o artista viajou ao Marrocos. E nele ele vai, por meio aqui do desenho e da escrita, cartografar o tempo em que ele passa ali, algumas imagens e algumas referências visuais que ele vai conseguindo naquele espaço. Eu vou propor aqui, para a gente ir finalizando, que você vá até a sua janela, pegue algumas folhas de caderno ou o próprio caderno e registre com palavras ou desenhos a dinâmica desse lugar que você está observando, o que mais lhe chama a atenção. É só um exercício para a gente pensar essa cartografia afetiva. Eu vou dar aqui um tempinho para você tentar aqui capturar de uma maneira mais objetiva, pode ser descritiva por desenho, esse lugar que você está. Vamos lá.
Bem, espero que você tenha compreendido essa ideia, embora com essa atividade simples, né? A cartografia é muito mais do que isso. Se for possível, a gente vai retomar em algum outro momento. Mas por hoje é isso. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.